Olá, queridos, tudo bom? Que o bom Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos em mais uma semana com você no programa Palavra Rema. O programa Palavra Rema, que é um programa de estudo da Palavra de Deus. Eu sempre digo que nós vamos estudar a Constituição dos céus. Somos herdeiros do reino, como herdeiro do reino, dependente deste reino. E muitas vezes nós não queremos conhecer a essência do reino ou as leis do reino. Então vamos estudar a Constituição do céu, aprendemos o que Deus tem para nós, como igreja. Afinal, somos cidadão celestial. Estamos prontos para ir morar no céu? Nunca esteve tão perto da volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo está se preparando para isso. As coisas que estão acontecendo em nossa volta é preparação para a vinda do anticristo. O mundo está se preparando para o anticristo. Mas parece que a igreja do Senhor Jesus Cristo não está se preparando para ir morar na glória. Precisamos se preparar para isso. E como é que você se prepara para isso? É estudando a palavra de Deus. A essência é o estudo da palavra de Deus. E hoje estamos aqui no programa Palavra Rema. E para fazer este programa comigo, mais uma vez, eu tenho ele, pastor Carlos Leite. Pastor Carlos Leite, que Deus abençoe, pastor. Ô, pastor Zé Carlos, obrigado aí por mais uma oportunidade. Eu tenho observado que o Deus Todo-Poderoso está usando muito esse programa para edificar as nossas vidas, em primeiro lugar, e, consequentemente, a igreja, né? Porque essa carta de Pedro que nós estamos estudando tem esse propósito. Era um povo nômade, era um povo que não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E o apóstolo Pedro teve muito trabalho e essa carta está sendo tremenda. E eu agradeço a Deus por isso, por estar aqui hoje com um pastor novo aqui. Obrigado. Ele foi para edificar a igreja, né? Quando ele escreveu Pedro, ele escreveu para edificar a igreja tanto judia como a igreja gentílica. Ele escreveu essa carta para edificar a igreja. E era um povo que não tinha o básico. Nessa época, eles conseguiram, em 300 anos, ganhar o mundo inteiro. Mas eles não tinham rádio como nós temos, não tinham televisão, eles não tinham internet, não tinham avião para se locomover, não tinham nada. Eles não tinham o básico, eles não tinham a Bíblia. Eles não tinham o básico, eles não tinham a Bíblia. Não tinham a Bíblia. Eles não tinham o básico. Então, quer dizer, mas conseguiram, através da fé em Jesus Cristo, conseguir o mundo inteiro. E hoje nós temos tanta coisa e não procuramos fazer, né? Quer dizer, então temos que nos prepararmos mais para fazermos a obra de Deus. E para fazer o programa hoje comigo, eu tenho o privilégio de ter aqui pastor João Ferreira. Pastor João Ferreira, que é pastor lá no estado do Pará. A cidade é a cidade de? A cidade de São João de Pirabas. São João de Piraba, no Pará. E está conosco hoje o pastor da Assembleia de Deus e vai fazer a semana o programa conosco aí, programa Palavra Rema. Pastor João, para mim é uma alegria estar convosco aqui, querido. Deus abençoe. Pastor, o prazer é meu. E para mim é um prazer muito grande estar no sul do país, precisamente no estado de Santa Catarina, a que eu desejava muito conhecer. Amém. Olha só. Então vamos estar aí estudando a Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Se você puder, querido, pegue caneta, papel, pegue a sua Bíblia e vamos estudar juntos. Juntos vamos estudar a essência da palavra de Deus para a nossa vida. Vamos estudar a Bíblia? Vamos fazer o seguinte? Então pegue aí sua caneta e papel e vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos ao intervalo e eu volto já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família, o ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Vamos começar agora, querido, onde nós paramos na semana passada. Em 1 Pedro, capítulo 4 e o versos 10. Pedro, ele escreveu a carta à igreja, escrevendo a igreja. Olha só, em Pedro 4 e 10, ele começa a falar sobre os dons espirituais à igreja. A gente estudando a Bíblia, pastor João e pastor Carlos, a gente vai vendo que os apóstolos, eles vão trazendo a doutrina. E na doutrina, eles vêm tratando do caráter da igreja. Pedro aqui, capítulo 1 Pedro, ele trata sobre casamento, ele trata a relação patrão e empregado convertido, ele trata servo e senhor,
ele trava cidadão e governo. Então ele vem tratando do caráter da igreja, porque o povo tinha se convertido. Mas o evangelho, hoje ainda está falando com um cidadão, que o evangelho ele é mudança de atitude. Se não mudou de atitude, não é evangelho. Hoje é muito comum, porque hoje o gospel, o senhor já é crente há quantos anos? Já há 49 anos. 49 anos. Então, o senhor é de uma época de que quando a gente dizia que era crente, parece que a gente era doente. As pessoas se afastavam dele, parece que tinha uma doença ruim, se afastavam. Hoje não, hoje é moda. Hoje alguns artistas são crentes, quer dizer, eles se convertem e continuam cantando música secular do mundo. E dizem que são convertidos, aí o rapaz perguntou, você acredita? Ele disse, não, eu não acredito nisso. Porque ele não mudou de vida. Não houve mudança. Não houve mudança. Ele podia ser um músico sertanejo, pode, se converteu, ele vai largar aquela vida. Ele vai passar na vida nova. Por quê? Mas é o estilo de vida dele. Então ele não está confiando num Deus que pode sustentá-lo. Quer dizer, não vai ter o glamour do mundo, porque o glamour é de Deus, mas vai ter um Deus que vai sustentar as suas necessidades. Um Deus que vai suprir as necessidades. Não estou dizendo, e hoje, infelizmente, eu sempre digo que tem pessoas que pregam, pastor, o evangelho da inconsequência. Qual é o evangelho da consequência, pastor Carlos e pastor João? O evangelho da inconsequência, aquele evangelho que você vem para Cristo e tudo, você não vai ter mais problema, não vai ter dificuldade. Não existe isso. Não. Se nós lemos, e nós estamos aqui estudando a Bíblia, quando você estuda a Bíblia, você lê os patriarcas, lê os apóstolos que estão aqui, todos eles, a não ser João, todos foram martirizados, não tiveram morte natural. E a decepção hoje no Evangelho tem sido exatamente esse fundamento errado que os homens, os mestres, lançam nos altares, que dá a impressão de que quando a pessoa ela aceita Jesus, a vida dela vai ser um mar de rosas, vai ser uma maravilha. Hoje Carlito, você não pode tratar o caráter de ninguém. Porque se você tratar o caráter, ele vai para a igreja que aquela ali, Jesus vai ali e já volta. Isso. Que ali o cara não vai tratar o caráter dele. A Bíblia diz, isso é bíblico. Paulo ensinando, e nós vamos estudar essa carta, a carta de Timóteo, que é a carta de um velho pastor para um novo pastor. Não para um novo pastor de idade, que Timóteo não era novo, mas um velho pastor, um pastor que estava terminando o seu ministério, ensinando um pastor que estava começando o seu ministério. E a carta de 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Ele escreveu de 2 a 6 meses antes de morrer. Foi a última carta que ele escreveu. Ele não chegou a ver Timóteo. Ele morreu, ele escreveu a carta. E ele diz, no final da sua carta, Timóteo diz, nos últimos dias, eles não suportarão a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É uso e costumes? É cabelo? Não. A sã doutrina é a palavra de Deus. Nos últimos dias, eles não suportarão a palavra de Deus. Mas eles têm comichão no ouvido. Querendo ouvir coisas agradáveis, juntarão para si mestres e doutores. Não vão juntar pessoas incultas que não conhecem. Vão juntar mestres e doutores que falem segundo o seu coração. Porque o evangelho não vem falar segundo o teu coração. O evangelho vem te tirar da tua zona de conforto. A palavra sã doutrina vem de santa doutrina. Quer dizer, o que quer dizer santo no original? Separado. Então, uma doutrina que está todo mundo junto, está todo mundo dominado, está todo mundo fazendo a mesma coisa que o mundo oferece, não deixa de ser a sã doutrina. E a sã doutrina é aquela que nos leva para a glória, que nos leva para o céu. A sã doutrina é aquela que molda em nós o caráter cristão. O trabalhar do caráter hoje está muito difícil. Porque hoje existe eu não sei se lá no norte tem isso, mas aqui no sul e para a nossa região, existem alguns pastores coach, que são pastores, são coach, eles vêm para falar coisas agradáveis, e as pessoas estão indo atrás disso, de coisas agradáveis. E não é isso, é mudança de atitude. Jesus diz, no mundo tereis aflição. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer, e quando Jesus, na oração sacerdotal de Jesus, livro de João, capítulo 17, onde é que ele vai orando antes de ir para a cruz, ele vai orando por nós e ora pelos seus discípulos, ele diz, Pai, eu não quero o que os tire do mundo. Não bote no amor, ele não vai tirar o mundo. Apenas que os livre do mal. Mas eles vão ficar no mundo e o mundo os odeia, porque também odiou a mim. O mundo os odeia porque não me conhece. E eles vão odiar por causa da palavra. O mundo nos odeia por causa da palavra. Então isso é a natureza do cristão. Mas as pessoas elas se decepcionam exatamente porque esse ódio do mundo em relação a nós, ou aqueles que são de Deus, é a grande decepção das pessoas que, infelizmente, aceitaram Jesus por conveniência, por moda, porque um famoso aceitou, porque todo mundo está tocando a música evangélica, todo mundo está falando de Deus por aí,
Então, quando a pessoa ela é obrigada a levar a cruz do evangelho, ela desiste. A cruz não é agradável, a cruz é vergonha, né? E nós vamos entrar assim, então em Pedro, ele começa a falar em 1 Pedro, no capítulo 4, e no versículo 10, ele vem falando sobre o dom, ele está falando sobre a igreja, ele vem falando sobre a vitória sobre o pecado, ele falou sobre, no 3, ele falou sobre a vontade de Deus, batismo nas águas, ele falou sobre a perseguição, um relacionamento entre esposa e marido, e agora ele vem falando no capítulo 4, depois da vitória sobre o pecado, sobre o julgamento, ele vem falando sobre dons espirituais. Então, pastor Carlos Leite, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, diz o que, pastor Carlos? Diz o seguinte, aqui no caso ele está tratando do relacionamento entre crentes, viu, pastor José Carlos? Relacionamento do povo de dentro da igreja. Então ele diz assim, acima de tudo, porém... 1 Pedro 4 e 10. 4 e 10. Então vamos lá. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, a pessoa recebe o dom, não é para ser servida, mas para servir um ao outro. É a base, pastor, isso é a base do fruto. Quando nós falamos do fruto, o fruto, veja bem, a pessoa diz, são frutos do Espírito. O fruto jamais, eu não sei se aqui, eu nunca vi isso, o pastor vem lá no norte, eu não sei se lá no norte já aconteceu, vocês viram, eu acho que no mundo inteiro ninguém nunca viu isso. Você chegar para uma laranjeira e dizer, ei, não come a tua laranja porque eu quero comer. Ou você chegar lá para uma mangueira, não come a manga porque eu quero comer. Ou para uma bananeira, chegar para a banana, não come a bananeira, não come a tua banana porque eu quero comer. Quer dizer, o fruto nunca é para você. O fruto é para alimentar o outro. E é isso que nós temos que entender. Quando você tem paz, é quando você... eu tenho o fruto da paz porque eu tenho paz. Mas onde ele chega, está todo mundo em guerra. Isso não tem o fruto da paz. Por quê? Porque o fruto, onde é que ele chega, os outros têm paz. Porque o fruto não é para você. O fruto é para alimentar o outro. E ele está falando aqui num dom do Espírito. Olha só, cada um segundo o dom que recebeu, a minha versão é um pouquinho diferente, cada um segundo o dom que recebeu, administre aos outros. Quer dizer, todo o bem que temos é um dom de Deus. Refere-se a serviço ao outro. Quer dizer, então você está para serviço ao outro. Continue aí. Depois da vírgula diz, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O grande dom que todos recebemos terá que dirigir sabiamente, que este é o dom da graça. Quando fala no dom da graça, quer dizer, esta graça aqui, pastor, abre aí em Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Esta graça que fala, tu pega Coríntios 4 e 1. Essa, 1 Coríntios 4, 1, essa graça que fala no favor não merecido. Quer dizer, nós não merecíamos. Eu não merecia ser salvo. Eu sou salvo pela graça. Não é de graça, é pela graça. Romanos, capítulo 12, versículos 6 e 7. Olha só. Então, a graça é o favor não merecido. Eu não merecia, mas Deus me salvou. Eu não merecia os dons, mas Deus me deu pela sua graça. E sua multiforma de... Quer dizer, o que é a multiforma de agir? É a forma diferenciada que tem de agir. E nós não podemos dizer que não é Deus pela multiforma de agir. E isso é que nós temos que cuidar, porque Deus não age do jeito que eu quero. Deus age do jeito que Ele quer. E Ele, do jeito que Ele quer, tem essa multiforma de agir. E às vezes nós não compreendemos a multiforma do agir de Deus e dissemos que aquilo não é Deus. E nós temos que entender muitas vezes isso, né, pastor? Exatamente. O que diz aí em Romanos, capítulo 12? Versículos 6 e 7. O 6 diz, aqui, eu estou com a Nova Versão Internacional. NVI, muito bom. Diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Esse é o versículo 6 nesta versão. E o 7 também. E o 7 diz, se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Olha só, nós vamos entrar nesse assunto, mas nós estamos chegando ao intervalo. Vamos ao intervalo e nós voltamos já.
Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Olha só, nós vimos que Pedro vai falando sobre o benefício, sobre os dons dispenseiros, a multiforma de Deus, quer dizer, várias formas, e o pastor João leu lá em Romanos, a multiforma, a mesma coisa, a multiforma de Deus de agir, tanto Pedro, e nós vamos vendo que os apóstolos, eles estavam em pontos diferentes, mas eles falavam a mesma doutrina. Verdade. A doutrina não é só porque era doutrina. E eu tenho dito aqui, pastor João, que a função apostólica era exclusivamente para trazer a doutrina à igreja. Certo. E essa doutrina já foi dada. A doutrina já veio. Exato. Paulo disse, se alguém trouxer uma doutrina diferente dessa, considere como anátema, não serve. Então, pastor, a função apostólica encerrou. Porque a função apostólica era para trazer a doutrina da igreja. Eu hoje digo, eu falo aqui, falo na rádio, falo na televisão, que hoje a função apostólica que as pessoas têm aí é apenas para enxada, carnal, compreensão daquele que foi. Por quê? Porque ele quer ser maior. Então ele quer ser maior. O senhor é pastor, eu não posso ser pastor com o senhor. Eu tenho que ser apóstolo porque inventaram que o apóstolo é maior que o pastor. Alguém inventou isso, que o apóstolo é maior que o pastor. Então ele sai dizendo que eu sou apóstolo, por quê? Porque não pode ser igual. E essa tendência, isso é síndrome de Lucifer, porque Lucifer quis ser maior do que Deus. Infelizmente, isso não é para ter no meio da igreja. Porque a Bíblia diz, Jesus disse, chegou a mãe de dois discípulos e disse, Senhor, permita que um sente à tua direita, outro sente à tua esquerda. Um pastor só queria sentar entre Jesus e Deus. Ele apenas queria sentar entre Jesus e Deus, Quer dizer, vocês querem ser maior? Então vão servir. Aprendam a servir. Mas nós não queremos. E onde é que a gente vai servir? É aqui nessa terra. E hoje não se entendia isso, a multiforma do agir de Deus. Não se entendia quando Jesus pegou um pano e foi lavar o pé de Pedro. Por quê? Porque aquela função era uma função do servo da casa. Nós temos que entender que nós falamos há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, as estradas não eram como essa. Apenas algumas estradas romanas que tinham pedra. Algumas estradas romanas que tinham pedra. O resto era pó e poeira. E eles andavam muito a pó e poeira. Pó, poeira, sandália era sandália de couro. Não tinha borracha, não tinha petróleo, não tinha a tecnologia. A sandália era de couro. Você, lá no norte, você pega uma sandália de couro, você anda naquela poeira, o que acontece? Soa o pé, suja tudo, fica... Então, quer dizer, fede. Cria chulé, gordo isso. Então, você imagina, tinha um servo na casa, porque o romano, ele preserva... O judeu, ele preserva muito isso, a purificação. Ele não come sem lavar as mãos, ele tem todo um sentimento de purificação. E a comunhão, o que é comunhão? Comunhão é o partir do pão. Um judeu só tem comunhão com você quando ele senta na mesa e come com você. Senão ele não tem comunhão. Ele é seu conhecido, mas ele não tem comunhão com você. A prova que ele tem comunhão com você é quando ele come com você. Esta é a comunhão. Então, quando Jesus levantou-se para fora daquela casa, era para ter comunhão. Mas sendo a comunhão, tinha purificação. Ele pegou, e o pior serviço que tinha era lavar os pés. O pior serviço que tinha do servo da casa era que ele lavava os pés. Era considerado o pior serviço. A história nos conta isso. Ele pegou e foi lavar os pés e disse, mas peraí, tu és o Senhor, tu não pode fazer isso. Isso é o pior serviço. Ele disse, se eu não servir, você não tem parte comigo. Quer dizer, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Se eu não te servir, você não tem parte comigo. Pedro não entendeu e disse, não, então me lava o corpo todo. Não. Era a função de servir. Então, hoje nós temos que ter a função... Ele também disse, pastor Zé Carlos, que aquele que dentre eles ali, daquela reunião, né, em que aquela mãe pediu que o filho dela fosse o primeiro, ele disse, olha, aquele que dentre vós quiser ser o primeiro, seja servo do seu irmão. Sirva o seu irmão. Ele pegou uma criança, disse, pegou uma criança. Por que uma criança? Porque uma criança é pura. A criança ela é pura, ela não tem maldade, ela não quer ser maior. Tu não vê no meio da criança isso. A criança é pura. É verdade. Né? A criança, tu vê que a criança daqui a pouco, eles estão brigando, brigo. Aí vai lá, daqui a pouco passou 10 minutos. Eles já estão abraçados, nem lembro mais daquilo, já esqueceu. Qual a pureza que tem. Então, isso é a base. E aí tem a multiforma do agir de Deus no meio da igreja. E aí Pedro vem falando sobre sua multiforma. Pedro vem trazendo doutrina falando sobre multiforma. Paulo sobre a multiforma. Se alguém quer profetizar, se tem um dom, se foi Deus lhe deu a graça do dom de profetizar, profetize.
Dentro da sua. Se não tem, não queira ser. Não queira. seja a mula de Balaão. Pastor, infelizmente, se hoje nós tivéssemos a mula de Balaão, nós íamos ter culto da mula. Porque a mula profetizou, mas ela não era profeta. Exato. O corvo levou comida para Elias, mas nem por isso ele deixou de ser um animal imundo. Né? Ele foi usado uma vez, quer dizer, e muitas vezes a pessoa é usada uma vez e pensa, não, deixe Deus usar dentro daquilo que Deus fez. Se você tem um dom, faça. Se não tem, não faça. Use. Tem dom de servir. Se o seu dom é servir, sirva. Tem dom de socorrer. Se é de socorrer. Tem a multiforma do agir de Deus. E essa multiforma, para que esses dons? Pedro vem falando. Para você atender a igreja, para crescer dentro da igreja. Esses dons são para servir a igreja. O que diz o teu, pastor Carlos, em 1 Coríntios, capítulo 4 e versículo 1? Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Olha só, então nos considere como o quê? Como ministro. E eu estou fazendo um estudo sobre guerra espiritual. Vou me dar esse versículo, eu não anotar isso aí. Eu estou fazendo aqui na igreja, comecei a semana, sobre batalha espiritual. E falei isso, que Deus nos chamou no princípio para ser ministro. Depois Jesus nos faz ministro. E Paulo vem dizendo assim que o povo nos considere ministro de Cristo. Isso? E dispenseiro, quer dizer, você está ali para você dar. O dispenseiro é aquele que abre a dispensa. O dispenseiro o que fazia? A ideia de dispenseiro é essa aí que você vai falar. Abre a dispensa? A pessoa ela era um viajante, chegava em Jerusalém, então o povo cedia a casa deles, cuidava, mas não era para ficar ali o tempo todo. Tinha um tempo que o dono da casa firmava com ele, ó, eu vou cuidar de você, eu vou abrir a minha casa para você, vou despender de tudo aqui para te servir, para você se sentir bem, para você depois seguir viagem. E é isso aí. E Paulo vem dizendo o quê? Que nós vamos dispensar, você vai servir das coisas de Deus. Nós somos dispenseiros de Deus. Estamos aqui para trazer a palavra de Deus para você, as bênçãos de Deus. E não cobrava nada. Hein? Você entra na dispensa e você vai servir. O dispenseiro não cobrava. Exato. Nós vamos entrar na dispensa, você vai entrar na dispensa e vai servir. Por quê? Porque nós estamos aqui para servir você. Então essa era a função que Paulo vem dizendo e Pedro estão dizendo, quer dizer, na multiforma do agir para servir, a multiforma do dom de Deus é para servir os irmãos. Quer dizer, os dons na igreja não é para te engrandecer. Os dons na igreja não é, está aqui o irmão fulano e tal, porque ele tem um dom, ele é maior. Não. O dom na igreja é para ele servir e ser útil ao corpo de Cristo, sarar o corpo. Exato. Porque o corpo precisa ser curado, o corpo precisa ser tratado. Lembra-se que você vem do mundo cheio de ferida, cheio de dores, cheio de feridas na alma, de traumas que o mundo vem trazendo, e você vem para a igreja. Você vem para a dispensa do Senhor. Chega ali, o dispenseiro vai lhe entrar, vai lhe tratar, vai curar as suas feridas, vai passar óleo nas suas feridas, vai estar aqui. E aqui nós estamos para isso, para trazer a dispensa de Deus para a tua vida, procurando trazer a palavra de Deus. Por quê? Porque sempre tenho frisado isso e sempre vou frisar isso. Porque você é cidadão do céu. E como cidadão do céu, você precisa aprender mais do reino. Parece que o céu, pastor João, está muito distante. Parece que o céu está muito longe e não está tão perto. Então não se fala mais em céu, não se fala mais em vida eterna, não se fala mais em arrebatamento, não se fala mais em vinda do Senhor Jesus Cristo, não se fala mais... Querido... Mas isso acontece porque as motivações estão deturpadas. Exatamente. As motivações, porque hoje se cresce, se atrai pessoas para a igreja dando as coisas, oferecendo as coisas desse mundo, né? Como se fosse um shopping do reino de Deus, um shopping, né? Aqui nós temos cura, aqui nós temos o que você precisa. E a pessoa, naquilo que a pessoa precisa, ela vai em busca. E eu tenho visto nesses anos todos no Evangelho que depois que a pessoa recebe aquela vitória, ela se acomoda. Sabe por quê, Carlos? Porque a grande maioria, o pior não é isso. O pior, eles estão vendendo essas coisas. Eles querem vender. E aí você vai e você compra. Você comprou a bolacha que tira o pecado. Então você pagou R$1.000 na bolacha que tira pecado. A bolacha ela tem que tirar pecado, porque você comprou a bolacha que tira pecado.
A partir do momento que foi curado, você não tem muito, porque você comprou, você não assume um compromisso. E nós não estamos vendendo a bolacha que tem o pecado. Nós estamos dizendo que o sangue de Jesus Cristo perdoa de todos os pecados. Mas tem que ter um compromisso com o sangue. É uma aliança. Tem que ter um arrependimento. Deus fez conosco o quê? Dentro para fora. Ele fez uma aliança. A aliança, pastor Carlos, ela tem compromisso. A aliança não é só. Deus fez, quando vocês fazem uma aliança, as duas partes. Se não houver duas partes, não há uma aliança. Não há uma aliança, se não houver duas partes. A aliança, ela não tem fim, né? Ela tem as duas partes, então houve uma aliança. E o que essa aliança do casamento traz? O compromisso da fidelidade. Tem algumas coisas que você tem que ter. Quer dizer, se você quer mandar na sua vida, você fica solteiro. Melhor. Quando você casa, você deixou, você trouxe uma outra pessoa para a sua vida. E você compartilha a sua vida com aquela pessoa. Agora você não manda mais na sua vida. Agora você tem outra pessoa que também está na sua vida. Exatamente. Então, por quê? Porque você fez com ela uma aliança. Então, quando você faz uma aliança com Deus, você tem os seus compromissos com Deus. E muitas vezes, tudo que eu tenho é seu. E muitas vezes nós não queremos assumir esse compromisso. Pastor João, obrigado, pastor João. Estamos chegando ao final. Muito obrigado também por participar Amanhã desse estamos de programa tão agradável, né? Tá? Amanhã estamos de volta. Amém? Pastor Carlos, obrigado, pastor Carlos. Eu que agradeço, pastor Zé Carlos, e aqui maravilhado com essas informações e fundamentos da fé cristã. Obrigado. Esteja orando por nós. Espírito Santo de Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu invoco o teu nome sobre todos aqueles que estão nos assistindo nesta hora, que estão comendo essa palavra, que estão aprendendo, que estão dizendo, meu Deus, que maravilhosa é a tua palavra. Mas ao mesmo tempo, Senhor, eles estão sofrendo uma enfermidade. Alguns estão com luta na família. Outros, os filhos, estão presos, privados de sua liberdade. Casamentos estão se acabando aos poucos. Espírito Santo, que a família receba o óleo, o azeite, a água da vida, que é o Senhor Espírito Santo. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Permitindo Deus, amanhã nós estamos de volta nessa mesma emissora, neste mesmo horário. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã.